Olá, amigos e irmãos, graça e paz do Senhor sobre a vida de cada um de vocês, passando aqui nesta manhã, quinta-feira, 13 de março de 2025, 29 graus nesse exato momento, amanhã ensolarada, às vezes nublada, a possibilidade de chuva no período da manhã, 0%, a umidade relativa do ar está em 56%, mas deve cair porque a temperatura vai subir mais 3 pontos, segundo a meteorologia. 3 pontos aí vai para 32 graus, né? Hoje não vai ser tão quente quanto ontem, mas hoje 32 graus, sensação térmica de 36, 37 graus. A mínima foi logo de manhã, 21 graus. Então isso tem aí 11 graus de amplitude térmica. A máxima e a mínima, a diferença entre a máxima e a mínima, 11 graus. É o verão brasileiro aqui no norte do estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, Ribeirão Preto, tá? Então, cuide-se bem aí, faça a hidratação correta para que você não tenha problemas sérios de saúde. Então, passando aqui nesta manhã para poder dar 3 recados. 3. Não faça exercícios ao ar livre entre 10 e 16 horas, isso não é inteligente. Por quê? Porque você pode pegar uma insolação ou uma desidratação. Ponto. E faça a limpeza da sua casa, tirando todo possível criador de escorpiões e de mosquito Aedes aegypti. Escorpião gosta de lugar onde tem coisas velhas, tijolos, telhas, madeiras, latas, ferragens, aquelas coisas que ficam encostadas lá no canto, é um ambiente favorável para ter escorpião, tá bom? Então acaba com isso também. E aquela situação do mosquito Aedes aegypti, de gostar de água limpa. O mosquito Aedes aegypti transmite a dengue, a zika e a chikungunya. E a dengue, na sua pior forma, que é a hemorrágica, ela pode te matar. Então, cuide para que você não tenha nenhum desses 2 inquilinos dentro da sua casa e não faça exercício entre 10 e 16 horas. Bom, são esses os recados que a gente tem para poder dar para você. Agora, a palavra para hoje, que é continuação daquela de ontem, né? Eu quero falar com você aqui, e o tema do versículo de hoje, o tema da mensagem de hoje é isso aqui, ó: sacrifício do bom pastor. Foi feito um sacrifício pela minha e pela sua vida. Sabia disso? Tem gente que anda falando por aí que a salvação é de graça. Não é. Foi feito um sacrifício, foi pago um alto preço, e para você entrar no céu, para você ter perdão dos seus pecados, Deus precisou entregar o seu filho, o único filho, para morrer na cruz que estava no Calvário, para poder pagar pelos nossos pecados. Simples assim. O sacrifício do bom pastor. É esse o tema de hoje para você, e o versículo é esse aqui, ó: eu dou a minha vida pelas ovelhas. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Vou falar de novo. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. João, Evangelho de Jesus Cristo segundo relatou o evangelista João, né? Capítulo 10, versículo 15. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. O que isso traz para nós nesse momento de grandes turbulências, de grandes dificuldades, e que nós começamos a falar ontem a respeito da situação do bom pastor em tempos de turbulência, em tempos de insegurança, em tempos de falta de propósito, em tempos em que não temos visto a identidade de Deus através de Jesus Cristo se refletir ou refletindo nas nossas vidas. Então, a primeira coisa que eu falei ontem foi que nós precisamos ter um relacionamento pessoal com um bom pastor. Lembra, né? Vocês estão lembrados? Conhecimento mútuo desse relacionamento e do chamado que é individual, da segurança que é inabalável, ele não volta atrás, ele não pode falhar, ele não falha, ninguém consegue arrebatar você, arrancar você das mãos dele. E a providência contínua, que é aquilo que o Senhor é o meu pastor e nada ou de nada terei falta. Então, hoje, o que nós vamos ver é que o sacrifício do bom pastor. A primeira coisa
é que ele falou assim, eu dou a minha vida pelas ovelhas, no versículo 15 do capítulo 10. É a continuação do de ontem, capítulo 10 de João, versículo 15. A entrega, presta atenção nisso aqui, que às vezes as pessoas ficam, porque mataram, não. A entrega foi voluntária. Voluntária. Isso, voluntária. Ninguém atira de mim. Veja o que estava falando no mesmo capítulo 10, no versículo 18. Ninguém atira de mim, a vida dele. Mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem eu recebi do meu Pai. João, capítulo 10, versículo 18. Jesus se opõe aos líderes que são egoístas e que não cuidam do povo. Naquele momento, ele estava dizendo era justamente isso aí, Filho do homem, profetize contra os pastores de Israel. Profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos. Olha que situação, hein? Acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Versículo 3 diz assim, vocês comem coalhada, vocês vestem lã, abatem as melhores ovelhas, os melhores animais, mas não tomam conta do rebanho. Ezequiel, capítulo 34, verso 2 é que está dizendo isso. Então, Jesus se opõe aos líderes egoístas até hoje, tá? Até hoje está valendo isso aí. E pastores que só cuidam de si mesmos e que não pensam em cuidar do rebanho, ou que não cuidam do rebanho. E Jesus se opõe a isso. E ele diz que, vocês só querem o melhor do rebanho, mas vocês não estão cuidando dele. Então, tem aqui um propósito. A primeira coisa, que é a entrega voluntária. Tem um propósito redentor. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados. Esse aqui é o versículo que está na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 24. Epístola de Pedro, na primeira epístola, capítulo 2, versículo 24, sim. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. É a busca incessante por um significado maior em meio à dor que é encontrada naquele madeiro, na cruz do Calvário. Quando ele foi crucificado naquela cruz, ele estava dando a cada um de nós o propósito redentor da vida de cada um de nós, e aquilo que nós merecíamos ele estava pagando. Aquele sofrimento, aquelas chibatadas, aqueles cravos em suas mãos, aquela situação de receber uma coroa de espinhos na cabeça, de ser lancetado do seu lado, isso era tudo para nós, por causa do pecado. Era nós que deveríamos estar lá. Então, a busca por esse significado hoje tem sido muito pouca, muito baixa. Então, a primeira coisa é que a entrega foi voluntária e o propósito da entrega era ser redenção para muitos, ou para todos aqueles que crescem nesse sacrifício que estava sendo feito ali na cruz que estava no Calvário. E ele mesmo disse assim, vitória sobre a morte. É um outro tópico. São 4. A vitória sobre a morte. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, presta atenção, por suas feridas vocês foram curados. Quando ele está falando isso em 1 Pedro, ele está dizendo, olha, existe um propósito, e o propósito é a vitória sobre a morte. E a vitória sobre a morte fala assim, eu venci a morte, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. A esperança
da ressurreição nos dá força, alimenta a nossa fé diante das tragédias. Diante de todas as tragédias, a esperança da ressurreição nos dá força. E nós vemos que isso que aconteceu, a ressurreição de Jesus Cristo, é a garantia de que o evangelho que nós pregamos, o evangelho de Jesus Cristo, é o único que pode trazer salvação para toda a humanidade. É isso. Se ele não tivesse ressuscitado, nós não teríamos certeza, nós não teríamos essa certeza de que um dia nós também vamos ressuscitar, ou que seremos arrebatados, né? Se estivermos vivos no dia da volta de Jesus, nós seremos arrebatados. Mas não antes daqueles que estão dormindo já. Aqueles que estão dormindo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, logo após eles, seremos transformados. Receberemos um corpo transformado. E aí sim, nos encontraremos com o Senhor nos ares. A esperança da ressurreição de cada um de nós e do arrebatamento de cada um de nós está na ressurreição de Jesus. Quando ele ressurgiu, saiu dentre os mortos, venceu a morte e está assentado à direita do Pai, intercedendo por mim e por você. Por isso, a aliança eterna existe e está sendo feita a cada dia sobre cada um de nós. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. A Bíblia diz: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. O sangue dele foi derramado por mim e por você. Lucas, no capítulo 22 e verso 20, é que está dizendo: semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o Novo Testamento no meu sangue, que é derramado por vós. A fidelidade de Deus se mantém mesmo quando todos os pactos humanos falham. Ele continua fiel. Todos os pactos humanos podem falhar. Todos os pactos humanos podem ter problemas. Todos os pactos humanos podem vir a falhar, mas a fidelidade de Deus se mantém mesmo quando todos esses pactos falham. Então, para você, o segundo é que o sacrifício, o segundo tópico é que o sacrifício do bom pastor foi ele dar a sua própria vida por mim e por você. Por mim e por você. Ele deu a própria vida por nós, por todos nós. Entregou voluntariamente. Ninguém tirou, não. É a Bíblia que está dizendo: ó, eu dou a minha vida pelas ovelhas. Ele deu a vida. Esquenta com esse negócio não. É um carrinho que está fazendo som aí e parece que hoje eles tiraram o dia amanhã para poder comemorar o aniversário de alguém e estão fazendo a maior festa aí. Então, presta atenção. Houve sim um sacrifício do bom pastor, que é Jesus Cristo, pela minha e pela sua vida. Agora, você precisa decidir aquilo que você quer para a sua vida. É isso. É isso. Eu tenho uma relação de pessoas por quem eu oro todos os dias. E nesta quinta-feira não seria diferente, né? Eu vou colocar minha relação aí. Esta é a relação que eu sempre oro. Então, se você tem uma relação, pode orar e orar sobre ela, por ela, né? Pelas pessoas que você colocou aí. Se você ainda não tem, se você é novo na live, você pode orar comigo na minha relação aí. Pode, não precisa ficar esperando eu começar a orar, você pode já abençoando essas pessoas, pedindo a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor, a bênção do Senhor sobre a vida de cada um deles, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, o teu filho amado, nós oramos agradecidos nesse momento
por todos aqueles que estão aceitando a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador das suas vidas, aqueles que estão retornando para o caminho. Nós oramos para que o Senhor firme os pés de cada um deles na rocha eterna que é Jesus Cristo, que perdoe os pecados de cada um, escreva o nome deles no livro da vida, que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles durante toda a sua estadia aqui na terra. O Senhor tenha misericórdia de cada um deles e fortaleça cada um deles com os seus pés firmados na rocha e com a cabeça, com o cérebro pensando nos céus. Eu oro por aqueles que estão enlutados, aquelas famílias que estão vivendo o luto nesse momento, aqueles que são amigos, parentes, vizinhos, aqueles que são familiares, que o Senhor dê graça e console a cada um deles. Eu oro pela Dona Maria José e o seu filho Emerson, oro pela irmã Maria Dourado e a sua família, oro pela Isabela, pelo Miguel e pela família, pela Dona Néia e o seu Fernando, oro pela vó Hilda, vó Luzinete, vó Tereza e as suas famílias, oro pelo Eduardo de Piracicaba, já está no processo, e esse processo vai terminar, porque o Senhor que começou a boa obra é o Senhor que vai continuar fazendo. Eu oro pela vó Neuza, pela Sandra, sua filha, pelo Pedro e pelo Vitor, que são os netos, filhos da Sandra. O Senhor abençoe e guarde a cada um deles, que essa família esteja guardada nas conchas da tua mão. Que a tua graça, a tua misericórdia, a tua paz repouse sobre essa família. Repreenda o inimigo, repreenda o devorador, repreenda o perturbador. Em nome de Jesus. Oramos pela Selminha, pelo Geninho, pela Viviane. Oramos pelos idosos nos asilos, nas casas de repouso, nas creches de idosos. As crianças, jovens, adolescentes e adultos que estão nas escolas. Aqueles que estão nas creches. Que a tua bênção, a tua graça e a tua paz repouse sobre a vida deles e de todos que trabalham em todas as instituições educacionais desse nosso grande Brasil. Eu oro pelos doentes, pelos pacientes que estão hospitalizados ou não. Aqueles que estão pacientemente aguardando uma vaga em uma instituição de saúde para passar por uma intervenção cirúrgica. Nós oramos para que o Senhor dê graça a cada um deles e que a tua bênção e a tua paz repouse sobre a vida de cada um deles. Eu oro também por aqueles que estão em drogadição, alcoolismo, situação de rua, aqueles que estão debaixo de opressão, possessão, depressão, angústia, tribulação. Eu repreendo em nome de Jesus todo espírito maligno que atua na vida dessas pessoas. Vocês não têm poder e autorização para atuar na vida dessas pessoas. Eu te repreendo em nome de Jesus. Toda a sua atuação cessa nesse momento, encerra nesse momento, e essas vidas estão libertas. Nós profetizamos isso sobre a vida de cada uma delas. Oramos pelos empregadores, pelos empregados e pelos desempregados. Que todos eles tenham a tua bênção, que a porta do emprego se abra para aqueles que estão desempregados. E aqueles que estão empregados, que valorizem o emprego que têm, e aqueles que são empregadores, que valorizem os colaboradores, os empregados que têm também, dando-lhes um salário digno, um salário possível para cada instituição. Que o Senhor continue abençoando cada uma dessas, em cada um desses empreendimentos, esses empregadores, essas empresas, microempresas, grandes empresas, empresas de médio porte, pequeno porte, sejam elas quais forem. Que o Senhor abençoe e guarde a cada um desses empresários e empreendedores e guarde-lhes também o coração para que possam fazer a coisa certa, no momento certo e na hora certa. Eu abençoo todo e qualquer empreendedor desse nosso Brasil, onde quer que eles estejam. É a minha oração, é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus, o teu Filho amado. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem em paz, fiquem com Deus e até amanhã, se o Senhor assim permitir. Quinta-feira nós não voltaremos, né? Mas amanhã, sexta-feira, nós estaremos cedinho aqui para poder falarmos juntos com o Senhor e orarmos uns pelos outros, tá bom? Deus abençoe. Feliz quinta-feira. Uma grande manhã de quinta para todos vocês. Fiquem em paz. Fiquem com Deus.